hoje temos a participação especial de dois jovens arquitetos, jovens e surpreendentes. Nós viemos até uma casa que eles projetaram, planejaram junto com a família, mas vamos mostrar essa casa bem devagar para vocês também irem se surpreendendo como nós aqui do programa. Então aqui comigo João Vitor Sordi, arquiteto, e Rodrigo Pucum, do grupo PR. Eles são graduados pela UEM e trabalham no meio, estão no mercado desde 2005, não é isso? Sim, logo após a nossa formatura já montamos o escritório desde 2005. E como é isso? Vou perguntar para um e para o outro, como que vocês descobriram o talento pela arquitetura? Porque, pelo que a gente vê nessa casa, talento é o que não falta para vocês dois. A gente no meu caso, não sei se do Rodrigo, desde pequeno sempre gostei bastante de desenhar, brincar bastante de Lego, então isso daí vai influenciando a vida da pessoa e ela vai descobrindo depois na arquitetura que tudo que ele desenvolveu enquanto criança foi útil para essa formação dele, né? Porque a gente, na educação artística da escola, na 7ª série, a gente desenha e não leva muito aquilo a sério. Você trabalha muito com geometria nesse período? Também, né? E o desenho deixar de lado por ser algo de uma brincadeira de criança. Depois, quando você chega na faculdade, você descobre que isso vai ser a sua profissão, é muito bacana, né? Então é até surpreendente, né? E para você, Rodrigo? Como é que foi isso? Na minha infância eu sempre vivi num meio que estava rodeado por construções, então acabei adquirindo uma vivência, né, com relação à edificação, às construções. Tive sempre um contato com isso na infância. E depois eu acabei tendo um contato quando criança com o arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha. E eu achei ele uma pessoa super bacana e quando eu associei aquela pessoa à profissão de arquitetura, eu acabei vinculando uma coisa ou outra, se espelhando nisso, né? Então, e na época que a gente estava terminando o 2º grau aqui em Maringá, acabou surgindo o curso de arquitetura na UEM. Então, acabou juntando uma coisa com a outra e acabei embarcando na ideia da arquitetura. O que nos traz aqui é essa casa. Essa casa que ela tem esse formato curvo, essa fachada curva. Eu queria que vocês começassem contando pra gente sobre o programa de necessidades dessa família e essa leitura que vocês fizeram para chegar a esse resultado. Até inclusive você trouxe pra gente essas plantas baixas que surgiram desse programa. Mostra pra gente, vamos lá? A gente, começando a falar da casa, a gente tem 2 terrenos, então é quase 1.000 metros quadrados de terreno, então o lote é bem grande. O programa da casa em torno de 550 metros. E a gente tinha um declive muito grande de uma ponta a outra do terreno de 3 metros. Né? Nesse declive de 3 metros já surge um pavimento. Né? E a gente tem, além desse grande declive, a orientação da casa, que é num condomínio fechado, toda a face, uma das esquinas voltada para a área comum do condomínio. No fundo de vale também, que a gente vê. Isso, a gente vê, atrás dessa praça tem um fundo de vale. Então, a intenção nossa e dos proprietários foi ocupar toda a frente do lote, criando essa casa em L, criando a casa em L e o restante do terreno sendo área de lazer. E essa área de lazer acaba ficando protegida pela casa, pela volumetria e pela casa em L. E a curva acabou surgindo justamente do formato do lote. Né? Então, para aproveitar toda a extensão da fachada, a melhor forma que a gente encontrou de ocupar essa frente do lote foi seguindo a mesma curva da praça. Mas não é super fácil trabalhar com uma residência toda em vidro, curva, porque principalmente você tem a situação das esquadrias para estar trabalhando com essas curvas. E aí, como é que ficou isso? Foi fácil encontrar um fornecedor? Não só da esquadria, né, Rodrigo? A gente começa com a dificuldade da curva desde o desenho, né? Trabalhar com a curva no desenho já é muito mais demorado, bem mais complicado, né?
E isso repercute também na questão das soluções dos espaços, né? Você conseguir acomodar todo o mobiliário, um uso ideal e adequado para cada ambiente numa curva, ele complica um pouco mais, né? E durante o nosso projeto a gente já vai avaliando questões de fornecedor, questões de materiais que são mais adequados para uma situação curva, e já vai pensando como que isso vai ser durante a execução, né? Portanto que durante a obra seguiu ainda as discussões e algumas reuniões com fornecedores para saber se o produto deles acabavam se adequando e atendiam a necessidade da curva resultante do projeto. Até a questão da curva também, a gente nunca tinha se deparado por algumas questões curvas. Primeiro, a curva dentro da casa já é algo diferente para a gente, né? Pelo programa da casa, né? Atender a viabilidade da curva em criação de portão curvo, esquadria curva, um vidro curvo. Porque além da esquadria curva, lá embaixo a gente tem um portão curvo. Tem dois portões basculantes curvos. A locação da obra curva também, né? O mestre de obra e o engenheiro na hora de locar foram bastante atentos e acabou dando certo, tudo certo, né? Até as vigas curvas, e a caixaria também teve que ter bastante trabalho para acomodar essa curva. E o mais bacana é que os proprietários aprovaram a ideia de cara, né? Então isso daí já foi um ponto positivo para o projeto. Vocês utilizaram muito, mas muito vidro nessa casa. Até inclusive a gente vê na entrada da casa, eu acho que é o elemento de maior surpresa dessa casa, além dessa curva na fachada. A gente entra através de uma caixa de vidro que ela tem um espelho d'água. Como foi essa ideia? O que vocês bolaram? De onde saiu isso? Até essas soluções do espelho d'água, do aproveitamento do terreno, da topografia do terreno, tudo isso a gente entende que uma boa arquitetura tem que ser levado isso em conta, né? Então a gente vê referências de vários arquitetos que a gente gosta e estuda, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, né? Tudo isso a gente vai aprendendo na faculdade, até hoje a gente vai estudando e é reflexo do nosso trabalho. Essa ideia da entrada pelo espelho d'água por baixo, justamente a gente comentou que tinha 3 metros de desnível entre uma ponta e outra do terreno, então fazendo uma casa, se a gente analisar a nossa casa, ela é uma casa térrea, só com a garagem e o acesso por baixo, né? Então quando a gente tem esse 3 metros de desnível, a gente cria esse pavimento de entrada por baixo, e essa ideia de surpresa, aí falando um pouco de Oscar Niemeyer, que ele comenta que a arquitetura ela tem que surpreender, né? A gente pensa o nosso projeto, principalmente o projeto da casa, como se fosse um filme. Ele tem que ter um grande começo, para que esse filme fique na nossa cabeça, né? Fique marcado. Então a gente tenta passar um pouco dessa surpresa logo na entrada. Então a gente tem o espelho d'água, que é a influência do Oscar, esse fato de entrar por baixo da casa e subir por uma escada e você olhar esse teto de vidro estourando a sua visual para o céu, então também é um pouco do Oscar, de influência de grandes arquitetos do movimento moderno, que é isso que a gente se baseia para todas as nossas obras, né? E você comentou também da casa ser bastante clara, né? Também toda arquitetura que se preze tem que aproveitar da iluminação natural, ventilação cruzada, né? Então todos esses conceitos que hoje está até sendo um pouco meio misturado com questões de sustentabilidade, né? A gente tem a arquitetura do começo da década de 70, toda boa arquitetura já pensava em tudo isso. Isso daí não é nada de novo. Na formação do arquiteto, né, a gente incorpora todas essas questões, né? Hoje em dia que o conceito de sustentabilidade adotou um pouco isso e tornou isso um pouco mais propaganda, né, do que mais um marketing do que realmente uma atitude de projeto, né?
Então, assim, pra gente não é nada surpreendente, mas está totalmente incorporado na nossa postura, né? Os ambientes que são voltados para oeste, a gente coloca eles com ventilação cruzada para evitar um pouco desse calor, colocamos algumas persianas também internas para diminuir o controle de luz, né? Super agradável. A gente está falando de tudo isso, mas nós estamos nesse momento num ambiente que é a sala de estar, que é justamente um ambiente mais afetado, não sei, mais a sala de estar, sim, propenso a ficar quente. Isso, por causa desse excesso de iluminação natural. E a gente está aqui numa boa, sem nenhum tipo de... E isso é uma preocupação até nossa, né, Rodrigo, com o cliente, que sempre quando a gente vem fazer uma visita, acaba nos encontrando, a gente pergunta como está, se estão sofrendo demais com a face oeste. Eles comentam que em dias quentes abre todas as janelas, o vento circula numa cria essa corrente de vento e fica agradável. E a permanência geralmente é mais na churrasqueira, né? E a churrasqueira é só uma laje, então tem a circulação cruzada dos dois lados. Além dessa surpresa que a gente tem quando a gente entra na casa, a gente é surpreendido em vários momentos aqui dessa arquitetura de vocês. Outra coisa que me chama muita atenção é a escada arredondada que vocês fizeram também de acesso da garagem para a churrasqueira, que também deixa uma ala íntima lá para festas, né? Que o pessoal não tem que entrar pela porta principal, pode estar entrando por lá, pela entrada lateral. Achei super interessante também. A questão do desnível do terreno, ela gerou essa situação da gente ter o acesso e a garagem no pavimento inferior, né, e todo o restante da casa nesse segundo pavimento. A piscina, a gente acabou fazendo uma compensação, né, na parte de movimentação de terra, para ter uma intervenção mínima no terreno, né, e assim a gente consegue reduzir a questão de custo com essa etapa. E a gente mantém a piscina no nível intermediário, né, entre o restante da casa. Então a gente tem as garagens no nível 0, a casa toda no nível de 3 metros de altura e a parte de lazer da piscina no nível de 1,5 metro. Né? Quando você comentou que as pessoas podem até entrar pela garagem para subir para a área de lazer, né? Essa escada curva depois pode trazer para a churrasqueira, é outra característica da casa. Ela é toda fluida, né? Então você percebe que o espaço social ela é toda conectada com estar, jantar, que pode se abrir ou fechar, a cozinha também ela é toda aberta. A cozinha é incrível. Então, a cozinha da casa ficou incrível, porque você tem o acesso, ali é uma cozinha gourmet, Sim. Assim, com toda essa parede de vidro, que você está o tempo todo vendo o que está acontecendo lá fora, e interagindo não com a área de churrasqueira, mas com a mesa aqui da sala principal. Então eu achei incrível também isso, muito bonito. E os fluxos são todos eles fluidos, né? Você tem o pavimento de baixo, você tem 2 ou 3 escadas para subir para o pavimento intermediário e tanto para esse outro pavimento de cima, né? Até quando você fala da cozinha toda integrada com a sala de jantar e também com o home pode se fechar ou abrir, já é um modo de vida mais contemporâneo, né? Que tudo acontecendo agora aqui ao mesmo tempo. E o brasileiro ele se encontra na cozinha, né? Então tem essa cozinha é um lugar de confidência, a sala de estar do brasileiro, né? Bom, vamos dar uma olhadinha então nos ambientes dessa casa, junto com o João Vitor e com o Rodrigo, para vocês poderem curtir e desfrutar conosco dessas surpresas todas que eles prepararam aqui nessa residência. Retornamos aqui com o João Vitor e com o Rodrigo para mostrar a área de lazer dessa casa. Eles criaram uma estrutura, a casa toda em L, então aqui você tem os quartos e todos os ambientes da casa comunicando para essa área de lazer, não é isso? Isso. Com o formato da casa em L, os ambientes dos quartos e de lazer também voltaram para o fundo.
a gente acabou orientando os quartos para norte e também a piscina. Então a piscina pega sol o dia inteiro. E a gente está aqui, ó, e a gente tá aqui solzinho. no sol. Né? Então essa é uma qualidade também do projeto, que a piscina pega sol o dia inteiro e os quartos estão para a face norte, que com o artifício de uma marquise a gente barra o sol no verão e no inverno acaba entrando um sol necessário, porque no inverno em Maringá tem dias que é bem frio. Né? E esse nível que a gente está, né, na área de lazer, ele está no nível 1,5 metro em relação à rua. Então a gente tem toda a comunicação de desníveis entre a área da casa, que ela quase toda térrea, e a parte do pavimento inferior, que é a área da garagem. Mas só para salientar, explicar um pouco isso que ele tá expondo aqui. Eles encontraram um terreno com um desnível muito grande, um desnível de 3 metros. Então, para aproveitar, ter um melhor aproveitamento desse terreno, eles fizeram toda a fachada da casa, aproveitando essa curva do lote, né? Do lote, colocaram área de lazer no fundo, mas também utilizando um pouco desse movimento de terra aqui mesmo do terreno. Um desnível intermediário. E trabalharam esses desníveis, a entrada da casa quase no nível térreo. No nível da rua, 50 centímetros. A área de lazer no nível intermediário e a casa que acontece aí no nível superior. Então foi a solução que esses rapazes encontraram para essa casa. Que também é uma característica também do escritório. A gente sempre gosta de entender qual é a situação do terreno para desenvolver a casa aproveitando todas as condicionantes, né? Em relação à área da churrasqueira também aberta, nós comentamos no bloco anterior que a gente tem, os proprietários podem fazer o acesso dos visitantes através dessa escada, que é uma escada um pouco arredondada que chega ali da rua também diretamente na área de lazer. Então aí uma outra ideia para estar colocando num projeto que vocês dois bolaram para essa casa. Isso daí facilita muitas coisas, até o filho, os proprietários da casa possuem um filho, às vezes o filho quer fazer um evento para os amigos, então não interfere nesse fluxo de pessoas do corpo da casa. Então ele consegue, pela garagem, acessar a área de lazer, né? E também para manutenção de jardim, piscina, também se entra pela área de garagem, onde tem um corredor de serviços, né? Outra coisa que a gente nota aqui é que para o melhor aproveitamento do projeto, você trabalhou um quarto de máquinas em um local que ele fica bem escondido e aproveitando da estrutura da casa sem ter que criar um espaço específico para isso. É que a gente tem assim, durante a criação do projeto, a gente acaba tendo uma cumplicidade muito bacana, assim, com características bem divergentes entre a minha atuação e a do João no projeto, né? Você então, é mais a parte técnica? Não. Eu gosto mais de fazer uma abordagem mais estrutural, mais soluções, detalhamentos, a parte de sistemas. Então toda a criação acaba ficando por conta do João, né? A gente divide. Ele é um pouco modesto nessa área, mas a gente acaba dividindo. E então, na questão dos quartos aqui, dos acessos, a gente manteve a laje se estendendo em relação à parte inferior da casa. E uma passarela, uma varanda ali de acesso. Acabou gerando uma varanda de acesso aos quartos, e a parte inferior a gente deixou toda a parte de ar-condicionado, de sistemas aí, de fácil acesso para fazer algum tipo de manutenção. A instalação também tranquila, estão protegidos pela parte do paisagismo. A pessoa entra evitando pela área de subir no serviço, telhado, ter algum tipo de quebra de telha, amassar uma super telha. interessante. Sim. A gente costuma conversar aqui, João, que assim, a postura do arquiteto frente ao projeto não é só aquela questão estética, aquela questão de fazer uma coisa bacana, uma coisa bonita, que eu acho que é uma coisa que se vende, que se comercializa muito, ou que é do gosto comum e popular, né? O arquiteto realmente ele está preocupado com todas as questões relacionadas a questões técnicas, a questões de fluxo, de circulação e de sistemas de materiais. Então, acho que nessa casa aqui a gente consegue enxergar uma série de situações
que a gente pensou desde o início do projeto, que vai repercutir lá na execução, no acabamento e não ficando uma coisa ajustada, né? E depois da ocupação da casa, né? A pessoa tem que vir fazer a manutenção no ar-condicionado, ou tem que subir numa caixa d'água. Então, na hora do projeto, a gente imagina como que a pessoa vai subir na caixa d'água, né? Como que a pessoa tem que fazer a manutenção desse telhado. Então, a gente acredita que dentro de uma casa tem vários outros sistemas que influenciam a casa a acontecer, né? E se a gente não pensar nesses outros sistemas, como que a manutenção disso vai acontecer, pode ocorrer do descrédito do projeto também, né? Então a falha disso pode levar a um projeto deficiente. Então a gente acredita que está tudo relacionado. Então quando a gente cria essa marquise que acaba se usando como uma proteção para uma parte técnica, essa marquise ela é uma sacada para onde o proprietário vai acordar, abrir a janela do quarto dele, vai ter toda essa deparar com essa maravilha que é essa piscina, com esse paisagismo aqui, tudo integrado, vendo a casa dele acontecer. E a arquitetura é a arte e a técnica aliado, né? A gente não está fazendo nenhuma escultura, a gente está fazendo um objeto que as pessoas vão morar lá dentro, que elas vão viver, né? Então não vai ficar em cima de uma estante para ficar só contemplando, né? Tem que ser usado. Uma coisa que nós não comentamos no primeiro bloco, que eu acho que é interessante também falar, é que essa casa ela tem a área íntima dela tem 4 suítes, é isso? Isso, é uma suíte de hóspede, 2 suítes de filhos e uma suíte master que é a principal, né? E ela está toda desenvolvida nessa outra perna do L. Então, se a gente imaginar a casa como um L, a parte curva é todos os ambientes sociais e de serviços, que rebate tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da planta, e a continuação do L, então todas o escritório, as suítes e o quarto de hóspede. Bom, acho que agora sim a gente vai ficando por aqui. O pessoal lá de casa está curtindo as imagens, os detalhes dessa casa. Parabéns para vocês, espero tê-los novamente no programa mostrando algum outro projeto e que vocês continuem sempre surpreendendo com a arquitetura, que realmente se vê aqui que é uma vocação. A gente queria agradecer o convite também, de poder apresentar um pouco do nosso trabalho aqui e espero que o pessoal tenha gostado. Tenho certeza. Obrigado também pelo espaço que foi aberto para o nosso escritório. Confessar que essa casa deu muito prazer de fazer, né? E a gente espera também uma próxima oportunidade para apresentar outros projetos também. Bom, então nós vamos ficando aqui com o João Vitor Sordi e com o Rodrigo Pupim, do grupo PR. Se alguém quiser alguma informação a mais, em quem que tem que falar? Como é que funciona isso? Tem um site? Bem, tem o nosso site, a gente confessa que ele está um pouco desatualizado, então é www.grupopr.arc.br. Também notícias que a gente sempre está atualizando no nosso Facebook, o Grupo PR também tem um Facebook. E a gente está na Avenida Rio Branco, então quem quiser... Ali pertinho do Café Cremoso. Isso, pertinho do Café Cremoso, 476, sala 3. Pode conversar comigo, que a gente vai tomar um café e fazer a sua casa. A gente vai ficando por aqui, sábado que vem tem mais.